O episódio dessa semana tá quase em real time. Pra você que não me conhece, meu nome é Gabriele Lima, também conhecida como Leste Marqueteira. Hoje eu tô aqui pra te falar sobre os brindes de final de ano, amiga. Porque aqui você sabe que no Backstage a gente tá preparado pra te entregar o nosso melhor e te contar tudo aquilo que ninguém te conta. Aqui é nosso encontro semanal e esse encontro tá quase em real time porque eu precisava vir falar com você sobre esse assunto. Eu precisava. A gente já tava com tudo programado pra esse episódio, mas quando viralizou o vídeo da moça falando sobre os brindes e eu vi tanta gente perdida, eu falei, cancela. Cancela, porque a ideia do Backstage é todo mundo evoluir junto, é falar o que realmente ninguém tá te contando, é te contar todos aqueles bastidores mesmo da área da beleza, de coisas que funcionam e que vão de fato virar a chave do seu negócio. E nesse episódio você vai encontrar, inclusive, estratégias poderosíssimas pra você aplicar aí pra faturar muito nesse final de ano, tá? Vamos embora começar esse episódio que tá muito legal, mas antes de começar, eu já quero te desafiar a encaminhar esse vídeo pra uma amiga que também vai faturar muito nesse final de ano junto com você, que precisa assistir esse episódio. Já deixa o seu like aqui pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. E não esquece de se inscrever aqui, porque a gente tem um encontro marcado toda segunda-feira aqui no Backstage da Beleza, com assuntos pra evoluir o seu negócio, virar a chave do seu negócio. Tudo aquilo que ninguém te conta, mas que é essencial pra fazer o seu negócio lucrar e faturar muito mais alto, pra você evoluir do jeitinho que você quer e você merece, tá? Então vamos embora. Recentemente viralizou um vídeo onde uma mulher reclamava sobre os brindes de final de ano. Pedia para que quando as empresárias fossem fazer os brindes, não colocassem a logo ou o nome, ou enfim, porque ela queria utilizar aquele brinde, mas que se tivesse a logo, o nome da pessoa, ela não iria querer usar. Então ela falou, ai, por favor, gente, se for fazer algum brinde, faça sem nome, porque eu quero usar, e se tiver seu nome eu não vou querer usar, enfim. E aí isso dividiu muitas opiniões. Uma parte da área da beleza dizia que ela estava certíssima, que realmente tem que mimar cliente sem ter marca, e outra parte falava que, ai, poxa, a gente já faz para tentar divulgar a marca, e aí, se não tiver a logo, como é que faz? Inclusive eu quero saber a sua opinião, o que é que você acha? Você acha que realmente os brindes deveriam ter a logo, deveriam ter o nome ou não? Me conta aqui que eu quero saber também qual é a sua opinião. Tô sempre de olho aqui nos comentários. Isso me fez refletir bastante porque deu pra perceber que muitas das pessoas que davam a opinião, que diziam tem que ter a logo ou não tem que ter a logo, eram pessoas que não tinham fundamento pra dizer se tinha ou não que ter a logo. Era só tipo assim, ai, tem que ter porque eu gosto. Não tinha um fundamento mesmo, sabe? 90% das pessoas não sabiam nem por que tava fazendo aquele brinde. Então, por isso eu achei importante a gente comentar sobre isso aqui hoje. E aí eu já peguei meu cafezinho, se você não pegou o seu, já pega e vamos embora fazer acontecer. A gente que trabalha com beleza ama mimar os nossos clientes, né? Isso é certo, a gente tá sempre buscando uma desculpa pra tá mimando as clientes. Só que entra esse problema, onde muitas vezes o mimo pode sair muito caro, porque a gente tem que entender que o mimo, ele precisa ter propósito. E aí a gente já entra no primeiro pilar, antes de você definir se vai ou não dar um mimo e qual o mimo que você quer dar, você precisa entender que existem alguns pilares que você precisa se atentar antes de definir esse mimo, porque senão o mimo que seria para valorizar o seu trabalho, para divulgar o seu trabalho, ele pode afundar o seu posicionamento e muitas vezes pode até afundar o seu faturamento. Então, muitas vezes, principalmente agora, nesse final de ano, pode parecer uma boa vantagem entregar um mimo, mas ele pode sim ser um problema ao invés de uma solução nesse momento. Então, você precisa ter certeza do primeiro pilar, que é o porquê você está criando esse mimo, porque você quer entregar este mimo, porque todo mimo ele tem que ter um propósito. E aí você tem que entender qual é o propósito do mimo que você vai entregar. O propósito do mimo pode ser, dentre todos, os mais comuns é fidelização de clientes, então gerar conexão com a cliente. Outro propósito também pode ser reforçar o branding, reforçar a sua marca, e aí é onde entra essa questão da logo. E outras opções também podem ser utilizadas. Muita gente utiliza só para isso, ou reforço de branding, ou gerar conexão, para dizer assim, eu te mimei, tá? E ter aquele momento ali de mimo. Mas não necessariamente precisa ser só esses. Existe também a opção de criar conteúdo, fazer a sua cliente criar conteúdo sobre o mimo. Você já percebeu que muitas vezes você dá mimo, você
cria mimos, assim, extremamente criativos, diferentões, e mesmo assim as clientes não compartilham, é porque quando você fez o mimo, talvez esse mimo não tenha gerado esse impacto, gerado esse desejo de compartilhamento. Então, o mimo, ele não precisa ser só para criar conexão ou fidelizar a cliente, enfim, e fazer ela andar com a sua marca para cima e para baixo. Ele pode ser também para fazer ela criar conteúdos sobre aquele mimo, sobre o momento em que ela está sendo mimada e compartilhar para outras pessoas, atraindo assim a atenção de outras pessoas. Então, o mimo que muitas vezes é pensado só para fidelizar, ele também pode ser pensado para atrair, fazendo com que as suas próprias clientes se tornem divulgadoras do seu serviço. E isso é importante porque isso já gera aquele senso de comunidade e pertencimento, onde as pessoas também vão querer viver aquela experiência. Por isso é importante você entender qual é esse objetivo. O grande problema da maioria das profissionais é que colocam o mimo ali só por ser uma data específica. Por exemplo, é final de ano, então vamos mimar. E não pensa estrategicamente com esse mimo. Você pode pensar em fidelizar, em gerar conexão com alguma coisa que faça sentido. Por exemplo, um dos mimos que eu já entreguei aqui na clínica é uma vela aromática, que tem cheiro. Essa vela eu mesma fiz, porque eu amo fazer coisinhas manuais, então eu fui lá e fiz. Com um adesivo, nesse adesivo da vela, tinham ali algumas informações, umas mensagens legais para ela, de incentivo, enfim, a gente fez toda uma temática de final de ano, não só no mimo, mas na experiência das clientes, voltadas para obrigada por iluminar o nosso ano, que no próximo ano seja cheio de luz e brilhe, enfim, coisas mais assim, sabe? Então a gente fez toda uma narrativa para entregar o brinde. Então a gente envolveu essa cliente, a gente não só deu um mimo aleatório para ela, entende? Então a vela, ela tinha um cheirinho calmante, a gente colocou ali aromas calmantes, a gente colocou frases que remetem a isso, a toda a nossa narrativa. A gente criou uma narrativa de conteúdos para postar ali no Instagram, no feed, enfim. A gente mandou mensagens também personalizadas no WhatsApp. Então percebe que é assim, um envolvimento geral, um marketing 360. Então não foi só um mimo simplesmente, sabe? Então sim, tinha a nossa logo, mas isso era o mínimo perto de toda a narrativa e toda a forma que a gente utilizou para poder envolver a cliente naquilo ali. Então não foi um problema ter a logo para a cliente amou, todas as clientes amaram, falaram muito bem. A gente conseguiu, através desse mimo, não só criar a conexão ali do momento de entregar um mimo, mas também de envolver ela em uma narrativa e contar uma história que seria de brilho para o novo ano, de um novo ano que vai começar brilhando, de um novo ano que vai começar iluminado, que ela iluminou a nossa vida e que assim como ela iluminou a nossa vida, aquela vela também trouxesse para ela boas sensações, um novo brilho para esse novo ano, para iniciar o ano com tudo, sabe? Então a gente criou toda uma narrativa, toda uma história e foi envolvendo essa cliente para entregar o mimo. Então a gente não simplesmente pegou um mimo aleatório e entregou para a cliente, entendeu? Foi feito de forma estratégica. E é isso que eu quero que você entenda. Não adianta você pegar o mimo mais incrível do mundo se ele não tiver estratégia. E aí, quando a gente fala sobre estratégia, tem essa estratégia que eu te contei aqui, que é de envolver a cliente para gerar, nesse mimo em específico, a gente conseguiu envolver a cliente para gerar essa conexão, a gente conseguiu fazer com que ela compartilhasse nas redes sociais também esse mimo, então a gente já trabalhou ali fidelização, conexão e também atração de novas clientes, utilizando as próprias clientes para serem divulgadoras do nosso serviço, e também tem outra possibilidade que você pode trabalhar, que é aumentar o ticket do seu negócio. Então, por exemplo, ao invés de você entregar um mimo aleatório, você pode fazer com que esse mimo seja conquistado. Então, você pode fazer, por exemplo, combos, onde somente as clientes que fizerem os combos, ou somente as clientes que fizerem o agendamento de tal serviço, ou somente as clientes que vierem do dia tal ao dia tal, são clientes que vão receber esse mimo. Isso já gera um senso de urgência, já gera um desejo de pertencimento, de tipo, eu preciso, eu não vou perder isso, eu gosto muito de ser mimada, então eu quero ser mimada também. Então não é tipo assim, porque é dezembro você vai ganhar um mimo. Ela vai sentir a necessidade de conquistar esse mimo, então você já vai estar envolvendo ela ali em uma ação. E esse mimo já vai ter aquele gostinho mais especial, sabe? De tipo assim, eu conquistei, eu fui lá e eu conquistei. Você também pode utilizar esses brindes para reforçar o seu branding, aumentar a percepção de valor, principalmente nesse momento do ano, onde muita gente faz alteração na tabela de valores. Então, principalmente se você vai fazer alteração na tabela de valores, você pode utilizar o seu brinde a seu favor para agregar valor, aumentar a percepção de valor da sua cliente e para já preparar ela para ter essa troca
de valores. Então, essa manutenção ali da sua tabela que você está fazendo, você vai mostrar para ela que vale a pena, que ela está investindo, mas que você também está investindo nela, que o preço está aumentando, mas é porque o valor também está aumentando, então você pode trabalhar isso também nela. O que é importante, independente de ter logo, independente de não ter logo, é você envolver essa cliente. Então, todo mimo, ele precisa ter uma história. Não dê um mimo simplesmente por dar. E mais do que uma história, você precisa calcular para ver se esse mimo é rentável, é viável. Por quê? Não adianta você fazer um brinde de 20, 30 reais, se o seu procedimento é 50, 100 reais, você vai estar pagando para trabalhar. E muitas vezes não vai ter o retorno esperado, porque mesmo que você tenha toda a estratégia de envolvimento, toda a estratégia de incentivo de postagem e criação de conteúdo, não são todas as clientes que vão criar conteúdo. Então imagina, você dá um produto, um brinde de 20 reais, sendo o seu procedimento 100 e a cliente não postar, nem agradecer direito. O que acontece, gente? Não é toda cliente não que se sente envolvida, não é toda cliente que se sente à vontade de postar. Você tem que estar preparada para tudo, entende? Os brindes mais comuns, principalmente no final do ano, são panetones, docinhos, chocolate, quando se fala de comida, né, brinde comestível, e também tem aqueles brindes clássicos, que são chaveiro personalizado, abridor de latas, para quem faz unha, geralmente faz também personalizado, caneta personalizada, sempre alguma coisa assim meio personalizada. Mas entenda que, se você pega, por exemplo, eu vou dar um ouro aqui, tu segura porque isso aqui é ouro. Se você quer entregar, por exemplo, uma caneta para sua cliente nesse final de ano, você pode entregar ela numa narrativa onde essa caneta vai ser responsável por escrever os maiores sonhos que se tornarão realidade no novo ano. Então você pode criar uma narrativa onde a sua cliente é dona da própria história, onde a sua cliente é protagonista da própria história e que aquela caneta é uma caneta mágica onde ela vai anotar ali todos os desejos dela para o próximo ano. E estes desejos, os que ela escrever com fé, vão se realizar. Então vê que interessante toda essa narrativa. Você vai pegar essa narrativa, você vai envolver sua cliente nessa narrativa, através de postagens, através do próprio brinde, e tudo que você for fazer, você vai envolver essa cliente e ela vai amar a caneta. Ela vai ligar que tem a logo? Não, ela vai amar usar a caneta com a logo. Por quê? Porque tem toda essa narrativa. Não é uma simples caneta com a logo, é a caneta que vai escrever os sonhos que ela vai realizar no próximo ano. Então entenda que é toda uma narrativa que vai envolver a cliente e vai fazer esse mimo, de fato, valer a pena. Deixa eu dizer pra vocês, viu? Essa foi ouro, inclusive essa eu vou colocar em prática, que eu ainda não fiz, mas eu vou colocar em prática. Não para esse ano a gente já tem uma outra narrativa preparada, mas eu vou fazer, viu? Ficou muito bom. Na clínica a gente sempre fala muito sobre iluminar, que elas iluminam o nosso dia a dia e a gente ilumina a vida delas com a beleza, com o cuidado, enfim. Então a gente sempre tem muito essa narrativa de iluminar. Então esse ano a gente vai entregar pontinhos de luz, sabe aqueles colares de pontinho de luz? Pronto. A gente vai entregar, não vai ter a nossa logo, obviamente, no colar. Então, por isso que eu preciso que vocês entendam que é a narrativa, não é o produto. Porque, por exemplo, a gente já entregou velas, onde nas velas tinham a nossa logo. Esse ano, a gente vai entregar um pontinho de luz, que é um colar, que ela pode usar a qualquer momento da vida dela, que não tem a nossa logo, mas que através da narrativa que a gente usou todas as vezes que ela for usar, ela vai se lembrar da gente. Então, deixar a nossa marca na mente do nosso cliente, posicionar a marca na mente do cliente, não é só ter a nossa logo estampada em alguma coisa, mas é fazer com que aquela coisa remeta a nossa marca sempre que a cliente bater o olho ou ver em qualquer lugar. Se ela encontrar qualquer pessoa com um pontinho de luz, ela vai lembrar da narrativa que a gente envolveu ela e do pontinho de luz que a gente entregou para ela. Então, tudo é narrativa, tudo é a forma que você apresenta, não é se tem ou não a logo, é a forma que você vai entregar isso para sua cliente, entendeu? O importante é você, de fato, envolver a sua cliente nisso e, claro, contabilizar tudo para ver se é viável ou não. Um pontinho de luz desse é super baratinho, você compra uma quantidade específica, você compra as caixinhas, a caixinha você pode personalizar, e aí você coloca na caixinha com o maior cuidado, o maior amor do mundo, sua cliente vai amar. Você pode, as velinhas, por exemplo, você pode mandar fazer, que não sai nem a R$3 uma, daquelas menorzinhas assim, ou você pode fazer também, eu particularmente, como amo coisa manual, amo fazer, já fiz por 2 anos, 2 vezes assim, de final de ano a gente fez essa mesma narrativa e entregou a vela, porque as clientes amavam, então a gente
retornou com isso. Esse ano a gente vai fazer diferente, mas a gente já fez essa narrativa da vela e as clientes amam. Todo ano elas amam. Então você pode fazer isso também, é super baratinho, vai agregar. No nosso caso, a gente trabalha muito nesse momento de final de ano, o reforço de branding, aumento de percepção de valor e essa conexão, fidelização e também, claro, essa divulgação, essa criação de conteúdo das clientes para outras pessoas, acaba que atrai outras pessoas também, então a gente trabalha mais esses momentos assim. Mas você pode trabalhar, como eu já falei aqui, inclusive para aumentar o seu ticket, fazendo as pessoas comprarem mais serviços de você para poder conquistar o mimo. Então veja que são muitas possibilidades. E aí, se vai com logo, se não vai, vai depender de toda a narrativa que você quer criar, de toda a estratégia que você quer utilizar também. Então, eu acredito que não tem uma regra universal. Tem que ter logo, não tem que ter logo. Tem que ter a estratégia para esse mimo. O que não pode é entregar um mimo sem propósito, sem estratégia, porque aí realmente, amiga, sinceramente, não vai dar em nada, entendeu? E como a gente quer lucrar muito, quer faturar muito, é isso que você precisa entender. E essa e outras estratégias vocês vão ter lá no nosso aulão de final de ano exclusivo que eu preparei para vocês. Nesse aulão você recebe um aulão que é para preparar o seu dezembro e também o seu janeiro para você faturar muito mais alto e já começar o ano com tudo. Além disso, tem bônus exclusivos, enfim, você já pode acessar aqui embaixo, eu vou deixar na descrição do vídeo, nos comentários dos vídeos também. Então, vai lá, dá uma olhadinha, garante o seu, entra para esse time de empresárias preparadas para faturar muito nesse final de ano e eu te espero lá.